O que havia de nos cair em cima é a peça que o Gato, Grupo Amigos do Teatro, leva à cena no Teatro Municipal Baltasar Dias até 27 de novembro. Este espetáculo é baseado em textos de Jean-Pierre Martinez. Ora, Jean-Pierre Martinez é nada mais, nada menos que um cidadão francês, nascido em 1955, que fez as primeiras aparições em palco como baterista de diversos grupos rock, antes de se tornar um publicitário semiólogo, depois de um período como argumentista para televisão e depois regressa aos palcos como dramaturgo. Escreveu uma centena de guiões para o pequeno ecrã e mais de 90 comédias para teatro, das quais algumas já são clássicas. Hoje em dia é um dos autores contemporâneos mais representados em França e nos países francófonos. Por outro lado, muitas das suas peças na América Latina, Jean-Pierre Martinez é diplomado em literatura espanhola e inglesa em Sorbonne, em melhor dizendo, em linguística, pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, em economia pelo Institut d'Études Politiques de Paris e em guionismo pelo Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle. Penso que disse mais ou menos bem. Bravo pour le français. Bravo. Jean-Pierre, merci, bienvenue à la Merci. TSF. Gracias. E é a única coisa que vou dizer em francês até ao final da conversa. Tenho também o Sandro Nóbrega, que é um dos homens responsáveis por este acontecimento, por esta ida à cena da peça O que havia de nos cair em cima. Olá aos dois, Olá. Bem-vindos. Eu reparei também na sua biografia que, por decisão sua, colocou todos os seus textos, todas as suas obras à disposição do simples internauta, qualquer pessoa, através da internet, pelo site lacomediathèque.net, pode aceder às suas obras. Por que é que fez isso? Não quer ganhar mais dinheiro, como aquilo que faz? La verdad es que cuando empecé a escribir, pues como todos los dramaturgos, envié mis obras, los textos de mis obras a editoriales de teatro y pues no contestaron. Y entonces muy pronto me dije que iba a perder el tiempo mandando los textos a diferentes editoriales y a esta época empezaba la internet. Y yo decidí de hacer así, de escribir las obras y de ponerlas a disposición en mi web. Y para contestar tu pregunta, no es pura, no, es también un cálculo, ¿no? Porque de este modo puedo alcanzar todo el mundo. Porque para comprar un libro hay que ir a una librería, hay que tener dinero, hay que poder acceder simplemente a una librería. Y con Internet, pues la gente, todo el mundo puede ir a Internet y descargar el texto. Por lo de cómo me gano la vida, pues los libros no los vendo, pero cuando las obras se representan, entonces las compañías tienen que pedir permiso y pagar derechos de autor. Entonces yo vivo de esto y no de la venta de los libros, sino de las representaciones de las obras. Parece-me a mim que o Jean-Pierre sente tanto prazer, ou se calhar mais, quando vê uma peça sua em cena, como quando vai à sua conta bancária Il a dit que, através daquilo que são il a dit que os direitos de autor. vous avez un double plaisir, que c'est d'aller voir un groupe représenter votre texte et aussi pour regarder la compte aux banques. Ah, bien sûr, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eu gostava de trazer... Eso me paga una parte del viaje. Faz tudo parte, e ainda bem, e obrigado desde já pela
pelo privilégio que é estar consigo aqui a conversar na TSF. Es un honor para mí y un placer también. Numa rádio que já vai tendo imagem, antes não tinha, agora podemos, através da internet, também conversar, podemos também ser vistos. Quem também trago aqui à conversa e já tinha apresentado, o Sandro Nóbrega, obrigado também por esta dica fabulosa, que é de podermos partilhar aqui alguns minutos de rádio, a falar de teatro, a falar daquilo que vocês gostam de fazer. Infelizmente, às vezes parece que falamos pouco de teatro e precisamos de falar mais. O Sandro está aqui a dar umas ideias. Depois, se eu pedir para vir mais vezes aqui à rádio, se calhar estará disponível. Sandro, como é que chega aos textos do Jean-Pierre Martinez para montar um espetáculo como o que está em cena até 27 de novembro? Ora, muito bem. É como o Jean-Pierre diz, foi essencialmente através da internet. Porque nós queríamos fazer, de facto, um texto que fosse contemporâneo, na linha da comédia também, e que tivesse alguma mensagem também atual a transmitir ao público. Nós temos público de escola, temos público geral, e queríamos ter, de facto, um bom ambiente, porque somos amigos do teatro, gostamos muito do que fazemos, e estamos encantados com a presença do autor e da esposa pela primeira vez aqui na Madeira. E, de facto, andamos à procura de textos que nós pudéssemos, de facto, representar e que trouxessem alguma atualidade e a meio da brincadeira, a meio da comédia, que trouxessem também assuntos sérios para pensar e para refletir. E então lemos muitos textos os dois que nós achamos que poderíamos juntar numa linha através da dramaturgia do Miguel Vieira foi, de facto, o Sexta-feira 13, Vendredi 13, e A Quarentena. Porque são de facto textos, são muito diferentes os textos, são histórias muito diferentes. O próprio ritmo do espetáculo muda da primeira parte para a segunda parte, propositadamente. O cenário também dá-se uma transformação, porque no fundo reflete um bocadinho daquilo que nós vivemos também um pouco nos últimos tempos, que foi, dávamos muitas coisas por garantidas, ou sorte, ou azar, ou sorte e azar às vezes ao mesmo tempo, e tudo nos aparecia à frente, nós reagimos de uma certa maneira, poderíamos reagir de outras, e de repente caímos uma pandemia em cima, que no espetáculo não é propriamente uma Covid, não é uma pandemia desta tipologia, é uma pandemia diferente, que é a pandemia do riso. E leva-nos depois à reflexão um pouco mais séria do espetáculo, que é até onde é que vão os limites, as liberdades, rimos de quê? Rimos de tudo, não rimos de nada, temos possibilidade de rir de tudo e mais alguma coisa, somos controlados na forma como reagimos também às coisas, as nossas reações também não são elas próprias condicionadas por diversos fatores, e então estas reflexões à volta dos textos do João Pierre que nós encontramos pela internet, de facto, foram ao encontro daquilo que nós procurávamos. E também, em maio, entramos em contacto por e-mail com o autor, que nos disponibilizou logo, estejam à vontade, contactamos depois a Sociedade Portuguesa de Autores para os direitos de autor e começamos a construir o espetáculo já desde essa altura. Portanto, é um espetáculo que está em construção há aproximadamente 7 meses, 8 meses. Não sendo o Jean-Pierre o encenador da peça, que impressão é que, assumindo que já teve a oportunidade de ver, vai ver amanhã à tarde. Vai ver demain pour le soir. Portanto, ainda não vi o seu trabalho. Eu queria colocar aqui uma questão baseada numa frase que eu ouvi há dias, em tom de brincadeira, sobre a liberdade, e gosto muito de falar com pessoas das artes, dos espetáculos, porque normalmente são pessoas da liberdade. E lançava aqui uma piada. Se o próprio escritor, autor, não se autocensurou quando deitou rascunhos fora. Ah bon, donc c'est une question difficile en tant qu'auteur. Donc on parle de conditionnement, on parle que parfois on est conditionné par divers facteurs, et vous en tant qu'auteur, vous avez vous auto-censuré quand vous jetez dans la poubelle les textes, le premier texte que vous avez fait, par exemple les différentes versions du travail que vous faites, vous vous auto-conditionnez, vous avez un auto-censure. Je vais répondre en français parce que là c'est vraiment trop difficile pour moi. C'est très précis c'est très précis. Et je peux essayer de faire la traduction. Bien sûr, évidemment. Parce que ça c'est une question difficile mais très intéressante parce que c'est vraiment le sujet de qu'est-ce que c'est que l'humour. Et c'est très important. Donc alors moi je ne me censure pas au sens où
je me dis ça va plaire, ça ne va pas plaire, ou ça il faut pas le dire parce que ça va ne pas plaire à un tel. Ou... Moi j'aime bien choquer, j'aime bien voilà, ça je ne me censure pas de ce point de vue-là. Si tu veux traduire déjà ça, puis Sim, après je vais continuer. portanto, o Jean-Pierre está a dizer que de facto é uma questão muito, muito interessante e muito atual também, que é esta questão dos limites. E ele diz que não se autocensura no sentido de posso fazer isto, posso dizer aquilo, as pessoas vão reagir desta maneira ou de outra maneira. Portanto, a autocensura dele não vai nesse sentido. Tá? E já agora, complementando, e penso que estamos todos mais ou menos em sintonia, a propósito daquilo que escrevemos também nas redes sociais, porque não? E se escrevemos a frase apagamos, escrevemos, apagamos, com a preocupação daquilo que os outros vão pensar ou vão dizer e até censurar. Ce qu'on voit et ce qu'on écrit, par exemple, vous en tant qu'auteur et même le citoyen, ce qu'on écrit et on efface et on écrit en nouvelle fois sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est aussi une responsabilité. Est-ce qu'il y a un autocensure? Bien sûr, bien sûr. Alors, là, alors donc ça c'est la première partie de la réponse. Alors, la deuxième partie de la réponse, évidemment, je peux me censurer, mais dans le bon sens du terme, si je pense que quelque chose que j'ai écrit peut être choquant, mais pour les mauvaises raisons, quoi. Às vezes eu receio de que ao escrever uma coisa ela possa chocar, mas que choque às vezes pelas razões erradas, não é? Que não choque da forma como ele está à espera que choque. C'est-à-dire que dans l'humour, il faut avoir une éthique de l'humour. Il ne faut pas chercher dans le public le mauvais rire, quoi. Okay. Il y a des fois, tu peux faire rire le public avec des choses qui va faire rire le public, mais qui sont pas bien, quoi. O Jean-Pierre está-se a referir à ética do humor, ou seja, a forma como quem escreve não deve procurar o humor fácil no espectador, não é? Quando isso acontece, é mau sinal. É sinal de que estamos à procura da piada mais fácil e do humor mais fácil. Portanto, é a tal ética do riso de que ele fala. Alors, par exemple, alors, donc l'humour, il doit aussi évoluer avec la société. Et ça n'est pas de l'autocensure. Et c'est une bonne chose que l'humour évolue avec la société, si la société évolue dans le bon sens. E o humor também evolui de acordo com a sociedade. Se a sociedade evolui no bom sentido, o humor obviamente vai refletir um bocadinho essa evolução da sociedade. E isso é positivo. Se evolui no mau sentido, o humor vai um pouco atrás. Falar em humor no mau sentido, não nos esquecemos da tragédia que foi o Charlie Hebdo, em que eu sei que isto na mente de qualquer francês é um... Non mais là Charlie Hebdo, il y a pas de débat. Là. Charlie Hebdo, il faut qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent, de qui ils veulent. Charlie Hebdo, moi je suis 100% Charlie Hebdo. Y a pas de... Mais pour continuer ce que je disais, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a par exemple, il y a 40 ans, 50 ans, on faisait rire, par exemple, avec le racisme, avec les homosexuels, avec des choses comme ça. Et on ne peut plus faire ça maintenant. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que la société a évolué, on est dans la tolérance, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas mettre en scène un noir ou un homosexuel ou un juif, bon, et qu'on puisse faire rire avec ça, mais on ne rit pas de la même façon. Le truc, c'est qu'il faut rire. Il faut quand moi je vais peut-être te laisser traduire. O Jean-Pierre está-se a referir em relação ao Charlie Hebdo que ele é totalmente a favor de que os jornais e de que possa efetivamente sejam livres para dizer exatamente. Portanto, isso é 100% a favor. E depois está-se a referir que a forma como o humor muda faz com que haja alguma responsabilidade. Por exemplo, colocar um negro ou colocar um homossexual em cena, o tipo de piada e a forma como o público vai reagir e a abordagem é muito diferente de há 40 anos atrás. E que tem que haver alguns cuidados nesse sentido, porque as reações serão sempre outras. É caso para perguntar se o politicamente correto atrapalha a inspiração. Outra pergunta difficile. Je ne sais pas si je sais traduire proprement. Ce qui est politiquement correct, ça vous cause de troubles à l'inspiration en tant qu'écriteur? Non, ça, non. Au contraire, ça me stimule, moi. Au contraire, stimule ainda mais. J'ai envie de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Si c'est politique, etc. Si ça fait de mal à personne. Je pense que quand même mon grand critère, c'est que quand je mets en scène des personnages comme ça, il faut que dans ces personnages-là, il y ait une part de moi. Et donc quelque part, je me moque toujours de moi. Dans mes pièces, je me moque toujours de la mauvaise part de moi-même. Sim. Voilà.
Ele diz que nesse sentido não, que quando coloca uma personagem em cena, coloca sempre algo de si próprio na própria personagem. Tanto características positivas como características negativas, mas há algo sempre do autor, há um pouco do autor nessas personagens. E se o politicamente correto alguma vez o inspirou para fazer piada? Ce qui est politiquement correct vous a donné de l'inspiration pour dire des choses drôles. Bien sûr, pour aller en contre de ce qui est politiquement correct. Par exemple, moi, j'aime bien me moquer, du pouvoir politique, j'aime bien me moquer de la religion, j'aime bien de tout ce qui peut être, de mon point de vue, des choses qui nous oppressent. Pour revenir, par exemple, ce choix que j'ai fait de proposer mes pièces sur Internet, comme ça m'a permis d'être joué, par exemple, dans des pays très étonnants, comme en Iran, par exemple. O Jean-Pierre está-se a referir, por exemplo, que a opção que ele teve de colocar na internet as suas obras leva a que, mesmo em países um pouco onde seria de esperar que se calhar não pudesse acontecer, as peças são efetivamente representadas, como por exemplo no Irã. Et bien sûr, en Iran, je ne touche absolument aucun droit d'auteur, mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'est ma fierté par exemple, cette pièce, Sexta-feira et la Trece, elle a été jouée à Téhéran par la jeunesse iranienne avant les manifestations. Por exemplo, Sexta-feira 13 foi levado à cena pela juventude iraniana antes das manifestações. Portanto, é prova de que a obra chega lá e, claro que lá ele não pede e não há esta a manifestação dos direitos de autor, mas a obra efetivamente é representada também lá. O que dá um certo gozo ao autor também ver que mesmo nesses espaços a obra é vista, é representada. Et donc, par exemple, dans cette pièce Quarantaine, c'est tout à fait ce qui est décrit, c'est la situation de l'Iran ou de la Chine ou des pays comme ça, qui sont totalement des dictatures et où vraiment on ne peut pas rire, on n'a pas le droit de rire de quoi que ce soit et surtout pas de la religion, surtout pas du pouvoir politique. E depois a abordagem que a peça Quarentena traz é de facto uma crítica que se percebe a regimes ditatoriais, como por exemplo o Irão, como por exemplo a China também, onde não há esta liberdade que nós aqui ainda temos, que é a liberdade de rir de tudo. E de facto reflete um bocadinho esta crítica a esse tipo de regime. J'aurais pu dire la Russie, bien sûr. Estava quase a chegar lá, mesmo em línguas diferentes. Há aqui umas sensibilidades que se cruzam. Íamos chegar à Rússia. O que é que para o Jean-Pierre Martinez vai ficar sobre os tempos que está a passar, porque é um homem atento, observador do mundo, da atualidade, sobre o que é que acha que pode escrever com algum humor daqui a um ano ou dois, quando isto, enfim, se isto passar, eventualmente há de passar, não é? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez déjà pensé qu'est-ce que vous allez écrire dans un an ou 2 ans en regardant cette réalité aujourd'hui, ce qui se passe autour de nous aujourd'hui? Mais alors, c'est amusant cette question parce que je reviens à la pièce Quarantaine là. Quand j'ai écrit la pièce Quarantaine, c'était en janvier 2020. Janvier 2020. En janvier 2020, il n'y avait pas du tout cette histoire de pandémie. C'était les premiers cas en France où des touristes sont revenus de Chine et on les a mis en quarantaine dans un hôtel, un petit hôtel du sud de la France. Mais on ne prévoyait pas du tout cette pandémie et cette crise sanitaire, c'était de la science-fiction à l'époque. Sim. Jean-Pierre diz que é curiosa a pergunta, porque, por exemplo, quando ele escreveu uma quarentena, ele escreveu em janeiro de 2020. Portanto, era quase que uma profecia sobre aquilo. Era quase uma profecia, exato. E que, de facto, os primeiros casos estavam a surgir em França na altura e que nada na altura fazia ver o quão grave seria. E foi curioso ver a evolução depois de tudo o que aconteceu. Quando os primeiros turistas que vieram da China foram colocados num hotel em quarentena, e foi a partir daí que ele começou, foi nessa altura que ele começou a escrever o texto, se calhar como profecia. Et là, je me suis dit, encore une fois, on ne parlait pas du tout c'était de la science-fiction, personne ne prévoyait ça, ni les politiques, ni rien du tout. Et donc là, je me suis dit, ça m'a inspiré, je me suis dit, mais et si je prends ça et je l'extrapole comme ça, et ça devient ce qu'on a connu après, en fait. Et c'est une prophétie, en fait, c'est vrai. Et ça m'intéresse plus, à la limite, que d'écrire des choses qui se sont déjà passées.
Exato. Foi uma realidade que ultrapassou a ficção. Neste caso. Portanto, ele ao escrever, ele ampliou, claro, nunca imaginando que depois a própria realidade fosse também se ampliar ao ponto de... E foi curioso ver a evolução da situação, que foi ao encontro também daquilo que estava escrito, não é? Tem esse peso também. Je pense que quand les gens voient la pièce Quarantaine, ils s'imaginent que ça a été écrit pendant la pandémie. Mais non, ça a été écrit juste au tout début. Exato. Tout début. Poderá haver a percepção, quando assistirem à parte da quarentena, que o texto poderia ter sido escrito durante a quarentena, mas não foi. Foi escrito, de facto, logo naqueles inícios. O que o torna ainda mais interessante, porventura. Sem imaginar o que nos haveria de cair em cima, mais tarde. J'ai relu la pièce dans l'avion avant de venir. Là, à un moment donné, j'écris que les gens qui sont surpris en train de rire, on les enferme chez eux, on ferme la porte en clouant des planches, etc. Et c'est ce qu'on a fait ensuite en Chine. Oui, c'est vrai, exato. C'est ce qu'on a fait en Chine. Donc, continua, exatamente. Continuam aquelas clausuras. A ideia das pessoas que são fechadas num espaço e numa quarentena e são quase, não é bem emparadadas, mas são entaipadas, não é? São fechadas no sítio, e depois o próprio Jean-Pierre e todos nós vimos isso acontecer na China e como estás a dizer, Israel, de facto ainda vemos acontecer. Aquela política da tolerância zero ainda está lá presente, não é? E depois aqui também os medos que houve, também é verdade. Falando mais de liberdade, e a China não é propriamente um lugar onde se respira a liberdade total, ou quase nenhuma, principalmente se estivermos a falar do pensamento. Do que é que o Jean-Pierre Martinez gostaria de escrever que ainda não tenha feito e gostaria de fazer antes de se reformar? Donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez d'écrire que vous n'avez pas encore écrit et qu'est-ce que vous avez écrit avant de se retirer? Je ne me retirerai jamais. Era essa a resposta que estava à espera. Escritor nunca se retira, não é? Exatamente. Quand est-ce que j'aimerais écrire? Ce que j'aimerais écrire, c'est ce que je n'ai pas encore écrit. Et par définition, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé. C'est ça qui m'a intéressé d'ailleurs beaucoup dans le spectacle de Gâteau, c'est qu'ils aient choisi ces deux pièces-là, parce que comme tu l'as dit toi-même, c'est des pièces très différentes. Et moi, j'ai pas envie d'être enfermé dans un seul genre. Soit parce que Vendredi 13, c'est une pure comédie de situation, et Quarantaine, c'est une comédie un peu politique, un peu existentielle, etc. Et moi, je revendique de pouvoir faire les deux. Ele está a dizer que de facto retirar-se nunca, não é? Mas que vai tentar escrever aquilo que não escreveu. E depois, o vir cá, o que chamou a atenção no trabalho de Gato foi a forma como os dois textos são de facto muito diferentes. A forma como é que abordamos e trabalhamos os textos para, de certa forma, fazer um trabalho conjunto, um trabalho comum, onde as duas peças estivessem ligadas uma à outra. A primeira, mais cómica, que tem a ver mais com o cómico de situação do que outras características, e a segunda, uma comédia mais política, roçando alguns assuntos também um pouco mais sérios. E a forma como estão os dois juntos no mesmo trabalho, o que nos caiu em cima e o que nos havia de cair em cima, reflete um pouco essa forma como nós também trabalhamos o texto ao longo dos meses. Mais pour moi, c'est le même travail. Je fais pas de différence vraiment entre les deux. Je me dis pas là, je vais écrire parce que ça va plaire au public, et là, un certain type de public, et là, je vais faire ça parce que ça va plaire à un autre type de public. Moi, j'écris pour un seul public. Exato. E que sente a necessidade e, portanto, não escreve para agradar público específico, ou seja, ele não escreve pensando para este público específico ou para outro, ele escreve para o público. O que est peut-être ça, c'est curieux de voir la réaction des différents publics après, en regardant ce que vous avez écrit et la mise en scène. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et par exemple, dans Vendredi 13, je dis c'est une pure comédie, mais quand même, il y a aussi une critique sociale dans Vendredi 13, l'hypocrisie, le mensonge, le conformisme, l'argent, etc. Il y a quand même, ça a beau être de la comédie, il y a quand même une critique sociale. Et dans Quarantaine, ça a beau être politique, il y a aussi de la comédie. Sim, sim. Ouais. E é curioso a forma como o primeiro texto é uma comédia, sim, mas também tem a ver com aquilo que nós somos enquanto pessoas, a hipocrisia, a mentira, as manhas. Portanto, há de facto uma crítica social lá muito
muito marcada. Eu não quero levantar muito E o não vai véu. levantar muito mais. E depois, de facto, na segunda parte, é uma crítica social, também sob a forma de comédia. Que vale a pena ver no Teatro Municipal Baltasar Dias. Sem ser hipócrita, nem cínico, nem mentiroso, vamos ter mesmo que acabar esta conversa agradável, mas ficaria aqui imenso tempo se o tivesse. Jean-Pierre Martinez deixava ainda o microfone para mais uma ou duas ideias que deixasse ou que quisesse deixar. Não lhe posso perguntar se está a gostar da Madeira, uma vez que chegou Ontem à noite. ontem à noite. Des dernières paroles, parce que le temps malheureusement est fini, et les premières impressions ici de Madère? C'est notre premier voyage, je dis notre parce que je suis ici avec Ruth, ma femme, qui travaille aussi avec moi d'ailleurs. On est absolument émerveillé par cette île. On est arrivé hier soir tard et on est absolument émerveillé par la beauté de cette île. Et donc, je pense que ça va pas être notre dernier voyage ici. J'ai déjà eu une autre pièce qui s'est jouée au Balthazar Diaz il y a 3 semaines, je crois. Et donc, c'est la deuxième pièce qui s'y joue. Et je me suis dit, il faut absolument venir. Et c'est une façon très agréable de voyager, parce que voyager à travers le théâtre, comme ça, et rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, on a fait connaissance à travers un texte, et ensuite on se connaît. C'est la première, je l'ai rencontré pour la première fois il y a un quart d'heure. Ah, não parecia. C'est Parecia que já eram amigos da extraordinaire. longa data. Donc je merci à Madère de cet accueil fantastique, et puis nous nous reverrons bientôt. Eu penso que pelo som das palavras, mesmo para quem não fala fluentemente francês, é fácil perceber que o Jean-Pierre está maravilhado com esta vinda aqui à Madeira e que espera voltar de novo. Provavelmente não será a última vez. Claro que não. Um grande abraço ao Jean-Pierre Martinez e deixava ainda o microfone um minuto, ou um pouco mais que isso, para uma espécie de convite a quem ainda está a fazer a agenda para ir ver a peça. Para já um convite ao autor para que volte mais vezes et para que continue à escrever. Donc une invitation pour revenir et pour continuer à écrire et à faire des bons textes pour qu'on puisse le mettre en scène, para que o possamos levar à cena. E depois, claro, um convite às pessoas: venham ao teatro, porque o teatro precisa. Leiam teatro, que também é importante ler teatro. Comprem teatro. Infelizmente, a nível da literatura, parece um pouco, às vezes, mesmo nas prateleiras das livrarias e das papelarias, não sei o quê, parece o parente pobre. E é preciso escrever mais teatro e ler mais teatro. E ver teatro, acima de tudo. Temos sessões para o público em geral, dia 26, portanto, no próximo sábado, às 17 e às 21, e depois domingo, às 17 também. E os costumeiros agradecimentos, claro, ao Teatro Baltasar Dias e à Câmara Municipal do Funchal, que nos acolhe, à Direção Regional de Educação e Secretaria Regional de Educação, ao Gabinete Multimédia do Sr. Secretário Regional de Educação, que nos forneceu o som, ao Fábio Sousa, que fez o guarda-roupa, ao Ricardo Luís, que fez a imagem gráfica, ao Miguel Vieira, que também contribuiu para a parte da cenografia e toda a dramaturgia e toda a forma como ele nos encaminhou ao longo de todo este processo de trabalho, e às lojas Moleiro, que são um apoio muito importante a nível do cenário. Muito obrigado, Sandro Nóbrega e Jean-Pierre Martinez. O que nos havia de cair em cima, em cena, até 27 de novembro, no Teatro Municipal Baltasar Dias. Resta-me dizer, boca de merda. Obrigado.